I'm gonna go find Chris. It's Saturday. He probably just went someplace in the neighborhood to cool off. Hey people, what up? Sejam todos bem-vindos aqui em Inglês, um canal onde você aprende inglês de uma forma inteligente e simples. E para quem não me conhece, eu sou o Teacher Miguel, professor de inglês há mais de 5 anos e falante de 3 línguas. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que nós já estamos falando, já temos 2 vídeos, que é inglês com a série Todo Mundo Odeia Chris, aquela série clássica. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, nem o segundo, corra no canal e eu espero que você goste. Boy, are you crazy? You're lucky she just threw you out. But Chris, you challenged her authority. You left her no choice. Boy, are you crazy? You're lucky she just threw you out. But Chris, you challenged her authority. You left her no choice. Temos logo de cara uma pergunta. Boy, are you crazy? Para quem não assistiu o primeiro nem o segundo vídeo, o contexto para você, bem resumido, é que Chris, basicamente por rebeldia, foi expulso de casa. Então, nesse momento, ele está fora de casa. E essa senhorita ali está tentando convencer o Chris que ele está errado e ele precisa voltar para casa. Então, esse é um contexto bem resumido. A pergunta é bem simples até. Boy, are you crazy? Em português seria garoto, rapaz, você está louco? Você está maluco? Essa pergunta é muito boa porque ela usa uma gramática que é o terror dos brasileiros, o verbo to be. Calma, mas calma. Nesse vídeo eu não vou me estender explicando todo o verbo to be porque é um pouco complexo. O que eu quero focar é dizer que a estrutura que ela usou para fazer essa pergunta é o seguinte: o verbo to be, a conjugação dele é longa, por isso que eu disse que não vou me estender muito. A conjugação certa, ou melhor, a conjugação no afirmativo é you are, que significa você é ou você está. Quando nós queremos fazer pergunta com o verbo to be, nós mudamos apenas a ordem. Porque veja bem, em português, quando nós queremos fazer a pergunta, nós apenas mudamos de entonação e não de estrutura da frase. Se eu quiser dizer você é lindo ou você é linda, eu afirmei. Se eu quiser fazer pergunta se a pessoa é linda, eu vou falar o seguinte: você é linda? Então a entonação muda. Isso em português. Em inglês, a entonação não é tão importante. Você dizer you are crazy não está certo, porque você apenas mudou a entonação. Em inglês você precisa mudar a ordem das frases. Vou dar um outro exemplo para você ver como é que essa mudança de lugar no verbo to be torna a frase uma pergunta. Se eu dizer you are ready, estou afirmando que você está pronto ou está pronta. Se eu quiser fazer pergunta, eu vou mudar a ordem. Então eu vou dizer are you ready? Você está pronto ou pronta? Então ela diz are you crazy? Por quê? Porque é uma pergunta. E ela continua dizendo you are lucky she just threw you out. Lembra que eu disse do verbo to be you are? Essa frase significa você é sortudo, porque ela apenas te expulsou de casa. Esse you are ali foi o exemplo anterior que eu dei do verbo to be no afirmativo. Então aqui está no afirmativo porque a ordem das frases estão correta. Lembra que eu disse que para perguntar nós mudamos a ordem? Se eu quiser transformar essa frase que está no afirmativo em uma pergunta, em vez de eu falar you are, eu vou dizer are you lucky? Entende? Are you lucky? Você é sortudo. Entendeu? Por isso que eu disse que a ordem é necessário que mude e não nos importamos tanto com a entonação, apenas com a ordem das frases. Nesse contexto, é uma frase afirmativa. Continua a dizer Chris, you challenged her authority, you left her no choice. Chris, você desafiou a autoridade dela. Ou você confrontou a autoridade dela e deixou ela sem escolha. So, if me or Tanya say no, are you just gonna kick us out too? No, I didn't kick him out, Drew. He left. After you kicked him out? He only left because you told him to go live in the Statue of Liberty. So, if me or Tanya say no, are you just gonna kick us out too? No, I didn't kick him out, Drew. He left. He only left because you told him to go live in the Statue of Liberty. E a irmã e o irmão do Chris se sensibilizaram com a causa e foram até a mãe para tentar dialogar e mostrar que a mãe não está tão certa assim. E começaram a fazer algumas perguntas ali. E a primeira pergunta foi essa:
Ele disse assim: So if me and Tanya say no, you're just gonna kick us out too? Se eu e a Tânia dissermos não para a senhora, também vai nos expulsar? Esse termo ali, essa parte marcada em azul, kick us out, é um phrasal verb. No primeiro vídeo eu expliquei um pouco o que é um phrasal verb, mas para facilitar a sua compreensão ou a sua vida, phrasal verb basicamente são aquelas palavras em inglês que juntamos com outras, mudam de significado. Essa junção que fazemos com substantivo, preposição, advérbio, com muitas coisas que acabam mudando o significado. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a palavra look. Look significa olhar. A palavra for, que é uma preposição, significa por. Mas quando você faz essa junção, look for significa procurar. Conseguiu entender? Então, esse é o phrasal verb. Na pergunta que o irmão fez, a mãe disse que não. Mas como assim se Chris foi expulso? Porque ela nega a ideia de que ela expulsou Chris. Ela diz assim: I didn't kick him out, Drew. He left. Eu não expulsei ele de casa. Ele saiu. Ele foi embora. E ela usa o didn't. Interessante. O did, basicamente, é um verbo auxiliar usado para nós formarmos frase no negativo ou quando queremos fazer perguntas. Como assim? Eu vou dar 2 exemplos para você entender o uso do did de uma forma muito prática. He didn't eat breakfast this morning. Esse exemplo com did em frases negativas. Agora vamos ver com frases interrogativas, quando queremos fazer pergunta. Did you call your mom yesterday? É desse jeito que nós usamos o did. Agora, tem um outro uso do did que eu não expliquei no vídeo anterior, que nós usamos o did para dar ênfases em frases afirmativas no passado. Lembra que o did você usa para fazer pergunta ou negar. Mas tem um outro uso que é para você afirmar com did, mas dando ênfase, isso no passado. Vamos ver exemplo para facilitar a sua compreensão. I did study for the test. Eu realmente, entende a ênfase? Eu realmente estudei para a prova. Ou outro exemplo, I did like the movie. Dando ênfase. Conseguiu entender? Se você quer enfatizar no passado, você pode usar o did. Continuando. E a irmã vem com uma afirmação confrontando ela. Ela diz assim: He only left because you told him to go live instead of Liberty. Em outras palavras, ele só saiu de casa, o Chris só vazou porque porque a senhora disse para ele ir morar na Estátua da Liberdade. Mandar alguém morar na Estátua da Liberdade parece até um pouco estranho, não é uma gíria, tá bom? É uma figura de linguagem. Em português nós chamamos de hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero, quando você exagera. Então, quando ela diz que o Chris saiu porque a senhora mandou ele morar na Estátua da Liberdade, é como se ela estivesse dizendo: o Chris saiu de casa porque a senhora mandou ele morar no fim do mundo. Só uma forma exagerada de falar coisa, tá bom? Uma forma exagerada de se expressar, ok? Okay, how am I supposed to talk to her if she won't listen to anything I say? Chris, you are a child. Parents don't negotiate with children. How am I supposed to talk to her if she won't listen to anything I say? Chris, you are a child. Parents don't negotiate with children. E aí a vítima, né, que é o Chris, vítima, entre aspas, ele se expressa diante daquela mulher que está pressionando ele, tentando convencer de que está errado e ele precisa voltar para casa. Ele diz assim: Ok, how am I supposed to talk to if she won't listen to anything I say? Ok, com quem eu vou falar se ela não irá escutar nada do que eu vou dizer? E ele usa uma palavra muito boa que em inglês é muito comum, que é supposed to. Esse supposed to, dependendo do contexto, pode mudar um pouco de significado, mas no geral é usado para expressar dúvida, frustração ou dificuldade
de se comunicar com alguém. Nesse contexto da fala do Chris, expressa uma frustração. Porque veja bem que ele fala, por que eu vou falar com minha mãe se ela não vai me escutar? Ela não vai escutar nada do que eu vou falar. É uma frustração da tentativa de se comunicar com a mãe e ser um total fracasso, porque a mãe simplesmente não vai ouvir. E vou te dar 2 exemplos para você ver como é que esse supposed to se aplica no contexto de frustração. He never answers his phone. How am I supposed to talk to him? They didn't even give me his contact. How am I supposed to talk to him? Então, é dessa forma que você deve usar supposed to. A senhora ali está no lado da mãe, apoiando a mãe, sempre tentando mostrar que o Chris está errado. E ela diz assim, Chris, you are a child. Parents don't negotiate with children. Chris, você é uma criança. E pais não negociam com as crianças. Não tem essa opção de ficar negociar, perguntar o que a criança quer. A mãe determina o que tem que ser e deve ser. E esse é o pensamento que essa mulher está tentando trazer. Ela simplesmente está alegando que, Chris, os seus pais não tinham que negociar e nem tem que negociar com você. O que eles dizem, só acata e fica calado. E ela usa o don't. O que é o don't? O don't não é diretamente um não em português. Porque não em português nós temos um no. Ok? No. Nós temos um no. O don't, de uma forma resumida, primeiro, que o don't é uma contração do do not. Don't é usado para formar frases negativas. Podemos também dizer que o don't é um verbo auxiliar para nós fazermos frases, para nós criarmos frases negativas no presente. Ele é usado com os pronomes I, you, we e their. Nunca vai usar com he, she, it. Vou dar um exemplo para você ver como que ele pode se encaixar em outro lugar também. I don't eat meat. We don't have a class on Sunday. Even though I hate Chris, I still wish he would come back home. I don't want him to get stabbed, or shot, or turned out, or hooked on drugs. Your brother is not going to get hooked on drugs. Actually, he probably will. Runaways tend to fall into dangerous situations pretty quickly. And drugs and alcohol provide a sedative to the trauma and isolation. Even though I hate Chris, I still wish he would come back home. I don't want him to get stabbed, or shot, or turned out, or hooked on drugs. Your brother is not going to get hooked on drugs. Actually, he probably will. Runaways tend to fall into dangerous situations pretty quickly. And drugs and alcohol provide a sedative to the trauma and isolation. E aí a irmã faz uma afirmação um tanto engraçada. Ela diz assim, Even though I hate Chris, I still wish you would come back home. Embora que eu odeie o Chris. Eu não gosto muito de você, Chris. Não vou muito com sua cara. Mas eu ainda desejo que você volte para casa. Porque parece contraditório. Você não gosta dele. Por que você quer ele em casa? Então é uma forma de falar que no fundo ela está querendo expressar o amor que ela tem pelo irmão. No entanto, a prova disso é que ela está preocupada ali, tentando convencer a mãe para trazer o irmão de volta. Então, é um amor disfarçado em ódio. Ela diz assim, I don't want him to get stabbed, or shot, or tuned out, or hooked on drugs. Eu não quero que ele seja esfaqueado, não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube. Eu não quero que ele seja esfaqueado, baleado, expulso, ou até mesmo entregue ou preso, sabe? Coisas ilícitas, né? Você não está me entendendo. Eu não quero que ele passe por isso. Ela usa de novo don't. Lembra que eu disse que don't é um auxiliar para criar-se frases no negativo? Então, nesse contexto, o don't está a auxiliar o verbo want, que é o verbo querer, a estar no negativo. A mãe, ela se levantou contrária às afirmações que a irmã fez, negando a possibilidade do irmão se viciar nisso aqui. Estou evitando falar por isso que deu ruim no YouTube. Enfim, ela diz assim, Your brother is not gonna get hooked on drugs. Em outras palavras, seu irmão não vai
entrar no mundo das coisas ilícitas. Não vai acontecer. Ela está negando a possibilidade de que isso possa acontecer com Chris. Ela usa o gonna, que é um verbo usado para falar de futuro. Gonna get. Não vai entrar nesse mundo. Ok? Os irmãos vêm para contrariar as afirmações da mãe, alegando o seguinte: actually, he probably will. Porque a mãe está ligando que o filho, que o Chris, não vai entrar no mundo das coisas ilícitas. Aí o irmão falou assim: é bem provável que ele entre sim. Pode acontecer, pode acontecer. Não vai achando que não vai acontecer. E o irmão dá argumentos para tal, né, para essa possibilidade. Mas antes de nós continuarmos, vou explicar o will que ele usa ali. O que é o will? O will, basicamente, é um auxiliar usado para formar frases no futuro, para coisas que estão por vir, das coisas que vão acontecer, das decisões que você vai tomar no futuro, ou até mesmo falar de uma previsão de algo que vai acontecer no futuro. Vou te dar exemplo para que a sua compreensão fique mais clara. I will travel next month. I will call you later. Os dois exemplos criados aqui está se referindo ao futuro. No canal tem um vídeo que eu explico a diferença do will e going to. Tem uma explicação muito boa, espero que você assista. Eu vou colocar aqui nos cards ou talvez lá na descrição. Mas no final das contas, o will e o going to, na vida real, lá na gringa, não tem diferença nenhuma. Só dizer que I will travel next month, posso também dizer I'm gonna travel next month. No final das contas, acaba não tendo uma diferença peculiar, acaba não sendo tão diferente assim na hora da fala. Eles acabam usando um ou outro, que não interfere em muita coisa. Essa é a realidade. Mas existe diferença gramaticalmente falando, mas na vida real parece não ter nenhuma diferença, porque os dois podem ser usados de uma forma igual. Aí o irmão dele, continuando com a argumentação do que é provável que o Chris entra nas coisas erradas, coisas ilícitas, como eu já mencionei, ele traz argumento para tentar convencer a mãe que é possível que isso aconteça com o irmão deles. Ele diz assim: runaways tend to fall in the dangerous situation pretty quickly. Runaways, que ele usa aqui, basicamente runaways são pessoas fugitivos, né? Nesse contexto podemos dizer aquele filho rebelde que fugiu de casa, que vazou de casa. Então está dizendo assim: os fugitivos ou os rebeldes, filhos fugitivos ou rebeldes, tendem a cair, tendem a entrar, a se envolver em situações perigosas muito rápido. Como assim? Então, ele continua dizendo: and drugs and alcohol provide a sedative to trauma and isolation. Ou seja, esse negócio que eu falei, né, coisas ilícitas, álcool, traz para as pessoas para pessoas fugitivas um certo tipo de alívio ou calma para os seus traumas ou solidão. Então ele está tentando convencer a mãe que a situação que o Chris se encontra pode levá-lo sim a se envolver com essas coisas como uma forma de se escapar, como uma forma de refúgio. E as pessoas muitas das vezes que se envolvem nessa vida mesmo, na vida real, alguns casos é assim, alguma frustração da vida, algum estresse ou coisas parecidas com isso. E o irmão está batendo na tecla, mostrando para a mãe, sim, é possível que nosso irmão se envolva com essas coisas assim, na situação que ele se encontra fora de casa. Chris, you need to go back home. Why? Okay, it's just gonna happen again. Chris, you need to go back home. Why? Okay, it's just gonna happen again. Aquela senhora insistindo, né, batendo ainda em cima do Chris, mostrando sempre que ele não está certo. Ela diz assim: Chris, you need to go back home. Chris, you need to go back home. Em português quer dizer: Chris, você precisa ir para casa. E eu marquei de azul para explicar algo muito básico. Em inglês, quando nós temos o encontro de dois verbos, nesse contexto, need, precisar, e go, que é verbo ir,
quando nós temos os dois verbos em seguida, nós colocamos o to no meio. Se você quer falar eu gosto de estudar, temos o verbo gostar e estudar. Em inglês você vai precisar colocar o to. Não se prenda muito o que isso significa no meio, mas só lembra o fato de que dois verbos, um seguindo do outro, você precisa colocar o to. Então, quando você diz eu gosto de estudar, verbo gostar e estudar, você vai falar I like to study. E nunca I like study. I like to study. Eu gosto de comer. I like to eat. E nunca I like it. Deu para entender? Why? It's gonna happen again. E por quê? Vai acontecer de novo. Esse de novo que ele está se referindo ali, é no sentido de vai acontecer de novo de eu ser expulso novamente. E o why é interessante que em português nós temos 4 porquês. Em inglês, apenas 2 porquês. Esse ali é um porquê para se fazer pergunta, para você entender o motivo ou a razão de algo. E temos outro porquê em inglês que é o because, que é para você responder ou explicar a causa, a razão das coisas. Então, um para a pergunta, um para a explicação, para a resposta. Vou dar exemplos que vão facilitar demais a sua compreensão. Why is he laughing? Because the joke was funny. Why don't you eat meat? Because I'm vegetarian. Ficou claro? What if he doesn't come back? If he does, it's just gonna happen again. You know, if it was me and it was my kid, I think I would have thought of a different way to say what I said so that my kid still learned his lesson while keeping our family together. What if he doesn't come back? If he does, it's just gonna happen again. You know, if it was me and it was my kid, I think I would have thought of a different way to say what I said so that my kid still learned his lesson while keeping our family together. Aí a irmã, continuando a demonstrar a preocupação, ela faz uma pergunta para a mãe. What if he doesn't come back? E se ele não voltar? E se ele não voltar? What if? E se? E vocês percebem que a pronúncia parece que tem um R ali, né, no what if. What if. Nós não falamos what if, falamos what if. Tem um R ali. Por que isso acontece? Quando temos a letra T no meio de duas vogais, esse T se transforma em um R. Em vez de falar what if it doesn't come back, eles dizem what if it doesn't come back. Por causa do T que está entre A e I de igreja. Em outras palavras, está no meio de duas vogais, por isso fala-se what if e não what if. Conseguiu entender? Aí a mãe respondeu basicamente assim. If he does, it's just gonna happen again. Alegando o seguinte, se ele voltar, vai acontecer de novo. Em outras palavras, se o Chris voltar para casa, ele vai ser expulso de novo. Vai acontecer de novo mesmo, então vai ser expulso de novo e de novo. Aí o irmão fala também, tenta levar a mãe para pensar, para refletir nas ações dela. Ele começa assim, you know, if it was me and it was my kid, I think I would have thought of a different way to say what I said, so that my kids still learned this lesson while keeping our family together. Sabe? Se fosse eu e fosse meu filho, antes de nós continuar a falar dele, eu queria só falar uma coisa aqui. Essa afirmação que ele faz ali está gramaticalmente errado. Por que está errado? Porque basicamente ele fala uma situação hipotética usando o was. E o was é usado para expressar a situação real. Quando ele diz, se fosse eu e fosse meu filho, é uma situação hipotética, porque Chris não é filho dele, é irmão e nem vai ser filho. O ideal seria ele falar assim, if it were me and it were my kid. Usar o were e não was, porque o were é a forma correta quando nós nos referimos a situações
hipotéticas em inglês e não o was, que é para situações reais. Em outras palavras, ele está errado. Repito novamente, americano não fala o inglês perfeito. É bom entender a gramática, é bom ter uma noção sobre, mas na vida real, o próprio nativo mesmo fala errado, fala informal. Assim como nós falamos português cheio de coisa errada, eles também fazem o mesmo. Isso não é para te incentivar a falar errado, de propósito. É para te conscientizar de que inglês não precisa ser perfeito. Você pode falar errando e erro é natural. Continuando as falas do irmão. Se fosse eu e fosse meu filho, eu pensaria uma diferente de falar o que eu falei, para que meus filhos continuem a aprender com uma lição. Enquanto eles aprendem nessa forma diferente que eu vou falar, a minha família continua unida, continua mantendo a minha família unida enquanto meus filhos aprendem essa lição. Então, ele está dizendo basicamente, não vou ter essa atitude de expulsar meu filho dentro de casa. Então, ele está visando a união da família e não a separação, igual já está acontecendo. Um dos irmãos está fora de casa. Essa é a ideia que ele está tentando trazer para a mãe deles. It's dishes. You're acting like she told you to bring down the mob. Hey, Vanessa. Chris, let's go. It's dishes. You're acting like she told you to bring down the mob. Hey, Vanessa. Chris, let's go. A senhora ainda pressionando Chris, né? Como eu disse algumas vezes, que ela está no lugar da mãe. Ela grita, it's dishes. É louça, Chris. Tipo, e ela diz, you're acting like she told you to bring down the mob. Em português, você está agindo como se ela estivesse te pedindo para você derrubar o governo. Olha que expressão boa. Você está agindo como se ela estivesse te pedindo, oh, vai lá derrubar o presidente que está lá no poder. Vocês conseguem entender essa expressão? Lembra que eu falei de hipérbole? Naquela expressão que a irmã falou, mandar o Chris ir dormir na Estátua da Liberdade? Então, esse mesmo conceito se carrega também aqui. Então, é uma forma exagerada de falar, pedir para você derrubar o governo. Parece a empolgação da mulher interessante. Ele fala, hey, Vanessa. Hey, esse hey é uma forma de falar olá. Né? Em português até parece meio grosso. Hey, mas o americano fala muito. Tipo se fosse um oi mesmo. Hey, oi. Hey, Vanessa. Oi, Vanessa. Fala, Chris, let's go. Ou seja, Chris, vamos embora. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que realmente você tenha gostado. E se você gostou, se manifesta. Deixe seu curtir aqui embaixo. E não se esqueça, coisas boas precisam ser compartilhadas. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também está estudando inglês. Assim como você gostou, tenho certeza que ela também vai gostar. E se você gosta de inglês, gosta de estudar, aprender mais sobre inglês, quero te dizer, seja bem-vindo, porque aqui é o lugar certo para você aprender inglês. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos quando eu lançar e você está dentro de todas as novidades. Espero no outro vídeo. See you next class.